Meu nome é Denis Antônio, tenho 37 anos, sou advogado. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bastante e estudei bastante, ao ponto de eu chegar a trabalhar mais de 16 horas por dia. Eu até recebia valores expressivos porque era advogado, trabalhava muito, porém gostava de ostentar, né? Viajar, gostava de gastar de forma desorganizada. E aí, quando eu me dei conta, eu fui fazendo dívidas e cheguei a um valor muito alto de dívida, praticamente R$500 mil, e foi quando eu comecei a não saber mais sair dessa situação. Então eu chegava em casa muito estressado, muito nervoso, agressivo, tratava minha esposa de uma maneira que ela não tinha culpa dos meus problemas, mas eu não sabia separar os problemas que eu tinha fora de casa, que eram os problemas financeiros, os problemas profissionais, eu levava sempre para dentro de casa e criava muito problema, muita briga no dia a dia. Me tornei uma pessoa muito nervosa, ansiosa. Como eu não dormia à noite, no outro dia para trabalhar, eu não tinha condições, nem físicas nem psicológicas, de desenvolver um bom trabalho. Eu já conhecia o trabalho da igreja. Eu já, mesmo tendo muitos problemas financeiros, eu sabia que se eu seguisse a direção de Deus, Deus ia mudar a minha situação. Mas eu era muito orgulhoso, muito teimoso. E eu insisti até eu chegar no fundo do poço, pela força do meu braço, porque eu queria dizer que através da inteligência, que através da sabedoria humana que eu conquistei ao longo dos meus estudos, dos meus esforços, eu era capaz de mudar. O meu orgulho não deixava eu enxergar que eu necessitava da direção de Deus. O que eu fazia? Eu frequentava a igreja, praticamente frequentei durante 22, 23 anos, eu tocava nas primícias. E a minha vida sempre andava em círculo. Minha vida, eu não ia para frente, eu não conseguia sair dessa bola de neve. Em janeiro de 2020, foi quando eu comecei a refletir na minha própria vida. Eu frequentava a igreja, a minha esposa também. A minha esposa obedecia a direção que vem de Deus, respeitava a primícia conforme Deus determinou, e a vida dela andava, a minha não. Eu vi nela o Espírito Santo. Foi quando eu decidi fazer uma prova com Deus, quando eu falei para Deus assim: eu quero ter o que o Senhor deu a ela, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Foi quando então eu passei a ser fiel a Deus, eu passei a ser fiel nas primícias e passei a ser fiel em toda a minha vida. Eu comecei a ver tudo mudar, tudo. Eu não dormia à noite, comecei a dormir. Eu não tinha paciência no casamento, comecei a ter. E a partir do momento que eu me vi até mesmo dormindo à noite, eu tinha maior disposição, sabedoria no dia seguinte para trabalhar. Comecei a ver contratos que eu não conseguia fechar, começaram a ser fechados. Comecei a ver aquele dinheiro que entrava na minha mão, que eu direcionava para coisas erradas, para gastos de forma desnecessária. Eu comecei a ter sabedoria de como administrar a minha própria vida financeira. Eu comecei a pagar as dívidas. Comecei a parcelar dívidas com pessoas que eu não conseguia pagar. Comecei a pagar mais rápido do que eu imaginava. Porque dívidas que eu parcelei, quando vi, eu já estava pagando 2, 3, 4 parcelas, estava quitando muitas delas à vista. Foi quando eu comecei até mesmo a diminuir essa carga horária, que eu trabalhava mais de 16 horas por dia. Eu comecei a trabalhar muito menos. Eu comecei a trabalhar 6, 7, às vezes nem 8 horas por dia chegava a trabalhar. E eu quitei todas as dívidas, sem a necessidade de trabalhar muito, sem a necessidade de ficar ansioso como eu ficava. O meu casamento é um casamento abençoado. Hoje eu tenho total disposição para trabalhar, não tenho os problemas de saúde que eu tinha, de ansiedade, problema de saúde, de muita dor de cabeça por não dormir à noite. Hoje, profissionalmente, graças a Deus, através do Espírito Santo, Deus tem me dado direção para mim conduzir a minha vida profissional. Hoje eu tenho imóveis alugados, casa própria, carro próprio, tenho a minha moto.
uma vida totalmente transformada. Graças a Deus, através do Espírito Santo, tudo tem acontecido. O que eu me arrependo é de não ter feito uma prova antes com Deus, porque eu passei muito tempo da minha vida, 22, 23 anos, andando em círculo. Não via a minha vida andar para frente. Hoje eu aprendi a importância que é você colocar Deus em primeiro lugar,